Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia. Vamos abrir um espaço na nossa agenda para receber Deus. Nós fazemos tantas coisas, né? E às vezes esquecemos de Deus. A agenda nossa, será que está tão cheia assim que às vezes não temos espaço para Deus? Liturgia da Palavra, 28 de agosto de 2020. Essa liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 28 de agosto é sexta-feira, dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória, antífona da entrada. No meio da igreja o Senhor colocou a palavra nos seus lábios, deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu de glória. Eclesiástico capítulo 15, versículo 5. Oração do dia. Renovai, ó Deus, na vossa igreja aquele espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 17 a 25. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 33, versículos do 1º ao 2º, do 4º ao 5º, 10º AB, refrão 5º B. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. De pé ante o Filho do Homem. Lucas 21, versículo 36. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino de Deus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram previdentes e as outras 5 eram imprevidentes. Retificando, 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, santini@novaalianca.com.br é o e-mail dele. Liturgia comentada, não sabeis, Mateus 25, versículos do 1 ao 13. De uma coisa nós todos sabemos, morreremos um dia. Mas há algo que de fato não sabemos quando isto acontecerá. Até que venha esse dia, temos tempo, um tempo indeterminado, diferente de pessoa para pessoa, pois uns morrem no parto, outros na infância, muitos na juventude, e tem aqueles que morrem na idade madura. Se o tal dia demorar, morreremos na velhice, mas ninguém escapa desse fim natural. O tempo que temos é uma espécie de investimento que Deus fez em nós. Devemos fazê-lo render em gestos de amor, servindo os irmãos e trabalhando na construção do reino de Deus. Exatamente por saber que o tempo é finito, cresce nossa responsabilidade em vivê-lo bem. Se o passamos distraidamente, alheios à nossa missão, ou o empregamos mal, prejudicando nossos companheiros de caminhada, seremos cobrados por isso. Nesta parábola do Evangelho, Jesus recria uma festa de casamento, mais uma alusão à vida de comunhão com Deus, quando 10 virgens esperam pela hora de acompanhar o noivo em seu cortejo nupcial. 5 se distraem e levam suas lâmpadas com pouco azeite. São loucas, imprudentes. Outras 5 são prudentes e sábias, pois levam o azeite de reserva para uma longa espera na noite. Toda parábola pode ser resumida em uma palavra: vigilância. Não se distrai com nada.
Não se deve se distrair com nada, mas centrar-se no essencial, mantendo as lâmpadas acesas. A qualquer momento, e ninguém o pode prever, ouvir-se-á o brado da escuridão. Ouvir-se-á o brado na escuridão. O noivo está chegando. Quem estiver preparado entrará para o banquete. Um dia Jesus vai voltar, não sabemos a hora. Temos que estar preparados. O cristão crê na vida eterna, isto é, recebeu uma revelação a respeito da vida que se prolonga além da morte, infinitamente. Que bom, hein? A vida que se prolonga além da morte, infinitamente. Finda a nossa experiência histórica, e não existe segunda época, conforme está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, mergulhamos na eternidade. Nas palavras da liturgia, vita mutatur non tolitur, a vida é transformada, não é tirada. Quem optou pela vida, no amor e no bem, terá uma eternidade em Deus. Que bom, hein? Uma eternidade em Deus. Quem fez a opção contrária passará uma eternidade sem Deus. A estas duas situações chamamos de céu e inferno. Nada nos permite ignorar que já começamos aqui, no tempo, a preparar a nossa eternidade. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vou manter-me no meu posto de guarda, estarei de pé no baluarte. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Santo do dia. Antes de falar a biografia do santo do dia, eu quero informar que vocês podem utilizar à vontade este vídeo, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Esse vídeo está no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A biografia do santo foi escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. 28 de agosto é dia de Santo Agostinho. Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagaste, na África. Era primogênito de Patrício e Mônica, uma devota cristã que procurou criar o filho no seguimento de Cristo. Aos 16 anos de idade, Agostinho foi estudar fora de casa. Se envolveu com a heresia maniqueísta, que pregava a existência de dois princípios que regiam o mundo, um maligno e um benigno. Também, nesta época, envolveu-se com uma mulher e recebeu um filho a quem chamou de Adeodato. Agostinho era possuidor de uma inteligência rara, centrou-se nos estudos e se formou brilhantemente em retórica. Excelente escritor, dedicava-se à poesia e filosofia. Procurando maior sucesso, Agostinho foi para Roma e depois para Milão, onde passou a admirar o bispo Ambrósio. Aos poucos, a pregação de Ambrósio tocou seu coração e ele se converteu. Foi batizado, junto com o filho Adeodato, pelo próprio bispo Ambrósio, com 33 anos de idade. Com a morte do filho, Agostinho resolve voltar para casa, mas ali também encontra sofrimento com a morte da mãe. Muda-se então para Tagaste, onde funda uma comunidade monástica. O bispo Ambrósio, preocupado com Agostinho, o convence a tornar-se sacerdote. No fim, torna-se bispo de Hipona. Agostinho foi definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo do seu tempo. Sua obra iluminou quase todos os pensadores dos séculos seguintes. Escreveu livros importantíssimos, entre eles estão a sua autobiografia, Confissões e Cidade de Deus. Depois de uma grave enfermidade, ele morreu aos 76 anos de idade, em 28 de agosto de 430. Reflexão. Agostinho encontra na sincera adesão à verdade cristã e na multiforme atividade pastoral a paz do coração, que seu coração almejava, atormentado pelos afetos terrenos e pela sede de verdade.
exerceu sua autoridade pastoral como um ministério de justiça, imparcialidade, simpatia e cuidado para com o bem-estar do povo, vivendo sempre em comunhão com o clero de sua catedral e diocese. Oração. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, estavas comigo e eu não contigo. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado, de uma beleza maravilhosa, meu guia para a pátria, meu pão vivo, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, minha pura simplicidade e minha paz. Amém. Que bonito. Muito bonito esse texto oracional. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, creia. E Maranatá, vinde Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar e vai nos julgar. Estejamos preparados, nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz.